Boa noite, pessoal. Hoje a gente está começando o Placescast. Eu tenho um prazer enorme de estar recebendo aqui uma figura que é bastante determinante para o conhecimento do nosso mercado, né, em se tratando de mercado imobiliário, de comportamento de consumo, né, e de vários outros temas que perpassam a nossa atuação profissional, né, com lançamento de imóvel, com conceituação, né, um parceiro de longa data, o Marcos Pedroso, da Core Intelligence, e o Rafael, certo? Sim. Que trabalha com o Marcos já há algum tempo, e eu tive o prazer de conhecer recentemente, né, Rafael? Você é o cara que está por trás ali da coleta de informação e que até então eu não sabia. Massa demais. É o que está ali apurando não só a informação verbalizada, né? Sim. Acho que a pesquisa de vocês tem muito dessa parte sensitiva, né, de entender a subjetividade, né, dos levantamentos, dos estudos, né? E eu até penso que isso traz um caráter muito bacana e intrínseco, especial à Core, né? E aí eu quero ouvir de você, Marcos. Obrigadão por ter vindo. Eu sei que você já deve ter conversado, assim como eu, o dia inteiro com muita gente. E é uma honra para mim estar te recebendo aqui, né? Começando o Placescast. E a ideia é a gente poder falar de lugares como um todo, né? Seja a parte imobiliária, né, o produto imobiliário em si, cidades, comunidades, lugares turísticos, né? E aí eu vou passar a bola para vocês falarem um pouco e eu quero entender como é que, Marcos, sobretudo você, mas obviamente sempre estendendo ao Rafael, como é que você chegou nesse contexto do imóvel, né? O seu interesse inicial foi pelo imóvel em si ou foi por disciplinas que depois desaguaram, né, no segmento imobiliário? Então, o que te levou a ter essa familiaridade com o tema imobiliário e também o que te mantém conectado e se aprofundando tanto nisso até hoje? Heitor, boa noite. Para mim é um prazer. O Rafael, estamos aqui com você. Fico feliz. Do Cassiano para o Heitor, um trabalho admirável do Fórum no segmento imobiliário. Cara. Intervendo sensibilidade, experiência e criação. Nossa, que bom ouvir isso de você. Eu tenho um grave defeito da sinceridade. Então a gente compartilha do mesmo defeito. Estamos em casa, estamos no nosso lugar. Basicamente, é uma referência, para mim é sempre um prazer. A gente consegue uma convergência extremamente favorável. Com relação ao mercado imobiliário, ao setor imobiliário, eu não cheguei a ter eles, chegaram até a gente. Entendi. Né? Os primórdios da Core, eles existem desde 2002. Sim. Né? Nós, ainda um mercado em processo de estruturação no Brasil, ainda com muita alta construção, muito investimento, uma estrutura em evolução de incorporação. E, especificamente, nós começamos a ser demandados pela líder construtora, pela Cirela, com relação a projetos específicos do âmbito imobiliário. Começou atuando em BH mesmo? BH, especificamente com grandes projetos da Líder, junto com a Cirela, com outros produtos em BH. Né, e isso se expandiu pela nossa metodologia de trabalho. Entendi. Como o Rafael falou, com muita propriedade, não tem mercado atrás da mesa, tem um mercado lá na ponta. Então, se pegando o princípio escapado, sentindo o mercado, sentindo cada localidade, o comportamento das pessoas, a intenção, o desejo. E não adianta ter um volume de dados e informações se você não sente, não toca o mercado. É como a gente trabalha. 5.570 municípios do Brasil, eu conheço 2.994, Rafa quase 2.000. O Brasil são muitos, é uma diversidade muito grande. Sim. É um país com comportamentos absolutamente diferentes no que diz respeito ao comportamento imobiliário. A gente tem uma leitura, uma leitura diferente no Sul, no Nordeste, outro comportamento. Então, a percepção dessa diversidade faz com que seja fundamental tocar a ponta e mergulhar na ponta. Massa demais. Então, a gente chegou no segmento imobiliário e fomos levados. Né? A gente trabalha a inteligência do mercado, mas não a firula da inteligência como simplesmente banco de dados, não. Convergência de conexão da relevância dos dados, informações estruturadas com as desestruturadas, onde geralmente a variante importante está. E aí eu te pergunto assim, tentando trazer um olhar mais, vamos dizer assim, uma definição, né, para que as pessoas possam entender melhor. Eu creio que a figura que cada um tem na cabeça em se tratando de pesquisa, ou é de pesquisa qualitativa ou de quantitativa. O que vocês
estão trazendo para a mesa gera a ideia de que uma pesquisa, um levantamento de informação ou dados, né, não necessariamente se encaixa em um rótulo desses, ou não é por aí? Eu acho que os métodos de pesquisa, a Core é uma empresa de consultoria, a gente é advisor na parte de inteligência, né, de mercado, mas entendendo que cada ferramenta deve ser utilizada de acordo com o objetivo do próprio empreendimento. O modelo da Core a gente criou, eu criei em 99, a gente foi a primeira experiência em termos de inteligência, concepção da inteligência não banalizada, entendendo que a geração de dados, ou mesmo quantitativos, ou a qualificação das informações mediante pesquisas qualitativas, né, é um somatório. Entendi. Tá? Então, assim, primeiro, macroinformações estruturadas é um processo de filtragem. Entendi. Construção mesmo, né, que são metodologias de pesquisa que a gente utiliza na inteligência de mercado e na consultoria. Entendi. A Core surgiu pela minha insatisfação com os modelos tradicionais. Entendi. Isso foi em 99, eu atendi a Giovanna Bay. Legal. Giovanna Bay tinha uma postura ligada às boutiques do Morumbi. A gente foi, eu já estava dando aula na pós-graduação, eu estava quase sossegado. E fui convocado pelo pessoal da Giovanna Bay para estruturar essa expansão para o grande varejo. Que legal, cara. A gente sacou que essa expansão passava por uma coisa muito interessante. No mercado da Giovanna era 33% bebês, 30% adultos e 30% sêniores. Entendi. Na verdade, ele tinha dentro de si algo que a gente leva para a vida inteira, que é o amor incondicional. Legal. Então, quando uma mãe passa o algodão de Giovanna nas dobras do bebê, os feromonas agem e a gente basicamente leva esse perfume para a vida inteira. Muito legal. Então, daí surgiu a ideia e a concepção da Core como um processo, eu diria quase sinapse, uma coisa leva a outra. A geração de macroindicadores provoca, depois a gente vai no mercado com todas as referências, todos os testes de cliente oculto, usando uma ou outra ferramenta mais adequada, mas sempre tocando a alma do mercado e a pele dos dados. Muito legal. Então, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que vocês contam, a estruturação de uma pesquisa da Core, ela é uma conjectura de abordagens, né, que podem ser distintas, de maneira que, às vezes, na aplicação de uma pesquisa, você vai ter a busca por algo mais quantitativo, mas também, às vezes, a profundidade qualitativa, às vezes uma questão etnográfica, às vezes um ponto da jornada específica do usuário em relação à busca por um determinado produto ou serviço. É basicamente isso. Vocês não, como é que eu posso dizer, vocês não tornam o estudo uma coisa essencialmente restrita a uma concepção de pesquisa ou outra? É por aí? Foi essa ali, acho que vem muito do que você fala da subjetividade de cada localização. Então, para cada localização é utilizado um tipo de metodologia naquela região absorve, de fato. Então, com base também num determinado briefing, né? Sim, não tem. A situação problema, ela também deve, talvez, direcionar essa composição de questões, né? Aquilo que vai... São todos os pontos, né? Eu acredito que a inteligência processual é a inteligência múltipla, né? A gente tem o Daniel Kahneman colocando isso lá atrás, né? E não é só dado, mas basicamente o que ele representa, o que significa, o reflexo disso no comportamento das pessoas, como o Rafael colocou, a subjetividade. Legal. E isso faz naturalmente com que seja um trabalho, vamos dizer assim, mais tailor-made, né? E não exatamente uma coisa que se produtifica e categoriza. Sempre tailor-made. Entendi. Existe uma área competitiva, especificamente, das pesquisas formais, pode estar numa outra gaveta. Entendi demais. Essa gaveta significa tampar na ponta do mercado e sentir. É muito engraçado, a gente vai para algumas experiências no Brasil, fora do Brasil, as pessoas falam, você é daqui? Não, nós estamos aqui há uma semana. Por quê? Você sente as pessoas, você conversa, percebe comportamentos, hábitos. O produto é uma evidência de tudo isso. Entendi. Você adquire imóveis, você está adquirindo sonho, está adquirindo experiência de vida, você está adquirindo valores, conceitos, preconceitos. Isso é um espelho do comportamento humano que se reflete no seu morar.
Muito legal. O seu conviver, o seu habitat. E já fazendo um gancho com isso, Marcos e Rafael, o que, de certo modo, foi ditando, vamos dizer assim, a familiaridade de vocês, a continuidade, né, nesse contexto do produto imobiliário, né? Foi, de fato, uma demanda que passou a ser crescente mais do que em relação a outros segmentos que buscavam a core? Pelo fato da gente atuar muito em real estate, né? Isso expandiu para São Paulo, em Belo Horizonte, a gente começou a ser demandado por diversos mercados do Brasil. Entendi. Coincidentemente, no boom de 2007, né, com a abertura de capital, as grandes incorporadoras abriram capital, a gente teve um boom no mercado. Foi um IPO em massa, vamos dizer assim? IPO em massa, com a evolução da incorporação, a alavancagem, a financiarização ou securitização desse processo. Antes de 2007, não... No caso, tinha um certo comportamento, não vou chamar de previsível, mas ele tinha um comportamento mais pontual, né? Mas naturalmente com uma evolução, mas com a abertura de capital, o volume e também numa conjuntura brasileira favorável, né? Final do primeiro governo Lula, a gente tinha uma conjuntura extremamente favorável, com recomposição de renda real, mediante empregabilidade plena das famílias de média e baixa renda. Você tem uma recomposição de renda real, com uma situação inflacionária menor, mesmo com algumas taxas de juros mais elevadas, né? Mas você tinha uma economia pujante. Entendi. Ensejou o morar, ou mesmo a evolução do setor, o dinamismo do setor imobiliário. Legal. Esse momento, ele foi quando Minha Casa Minha Vida, tanto a parte do crédito quanto a parte do subsídio passou a ter a contemplar, né, um contingente populacional maior, ou foi antes? Foi concomitante? Quase concomitante com a criação do banheiro. E é muito interessante, voltando no ponto aqui, né? Essa questão das culturas, da subjetividade, quando o Marcos fala que a gente vai lá, toca o mercado, chega a ser engraçado, porque todo mundo vai perceber o sotaque mineiro. Sim. Mas quando a gente acampa, a gente até modifica o sotaque. Quase por osmose, né? Sim, aí vai para Recife, aí vai para Fortaleza, e muda o sotaque de tanto que, por isso que o Marcos falou, que as pessoas perguntam, sai daqui? Não, sai daqui. Somos do Brasil, somos de Belo Horizonte da Azul. É conhecimento, né, rapaz? Você começa a sentir louco. E a questão do rapport também, né? Quando você, eu penso assim, acaba se permitindo se abrir para gerar uma conexão com a pessoa que está, de alguma maneira, prestando as informações que vão compor o estudo, né? Eu creio que é importante também, né? De alguma maneira, buscar uma afinidade, né? Assim, tá alinhado com a situação de, quase que eu diria assim, conforto, um lugar seguro, né? Até psicologicamente falando, porque senão eu creio que, né, imagino que a pessoa acaba não contribuindo tanto, né? Então, possivelmente, é importante assim, se abrir, se colocar numa situação quase que de igualdade, de acolhimento, né, de quem está sendo pesquisado. É claro que o processo de valores tem um processo eu vou chamar de disseminação virtual, você tem um processo de comportamentos globalizantes, mas você tem uma regionalidade muito forte. Né? Faz sentido. Aqui, né, nosso frango ao molho pardo. É verdade. Isso através da culinária, através do comportamento, através dos hábitos, da cultura. Há uma regionalidade muito forte. E a Cor chegou a atuar internacionalmente também? Eu lembro de você falar algo sobre Portugal, né? Era também ligado à parte de real estate? Basicamente, era um suporte a alguns empreendimentos da comunidade europeia, também de investimento em Portugal. Uma vez a gente brincava aqui, primeiro eu vou a Portugal, depois eu vou na Europa, né? Não podem nos ouvir falar sobre isso, né? Mas lá atrás havia uma relação e a entrada da comunidade europeia gerou um boom de investimentos, com muito reflexo no setor imobiliário, e a gente passou a avaliar alguns projetos, não só imobiliário, mas tem projetos sociais. Legal demais. Muito bacana. Foram um bom tempo em Portugal, Argentina, Uruguai também. Então, muito legal. A gente faz alguns estudos aí, bem afeitos a esses mercados. Entendi. E Marcos, uma vez eu ouvi uma frase sua que ela me acompanha, acho que já tem uns 4 anos, né?
que é a caverna sempre esteve lá, né? O homem das cavernas, né? É uma analogia para a gente pensar que a necessidade da habitação, né? Ela é uma coisa tão inerente, né, ao comportamento humano, né? Que a gente tem até que muitas vezes questionar algumas ideias que eventualmente vêm sugerir que a propriedade pode cair por terra. E eu gostaria de te ouvir, e você também, Rafael, em relação a isso. Que como você... Eu gostaria de ter mais insights seus sobre a relação ser humano e lugar de morar, né? E também como vocês percebem essa dinâmica, né, que há algum tempo já tem sido objeto de reflexão de muita gente, né, sobre a possibilidade de que daqui a algum tempo a propriedade possa não ser tão frequente, e sim a posse, o usufruto. Vocês acreditam que vai haver uma mudança drástica, né, na relação entre o tomador do serviço, né, o comprador do imóvel? Ele vai passar a ser alguém que não mais compra e somente aluga? Existe também alguma relação entre o zeitgeist, né, esse clima cultural que a gente vive, a velocidade das coisas, para que as pessoas possam efetivamente deixar de comprar para só alugar ou tomar o serviço de short stay, né? Ou não chega a ser algo tão extremo, né? Como vocês visualizam isso, assim? Eu acho que a gente vive, eu costumo dizer que é um momento de muita transição. Uhum. Né? A propriedade e a usabilidade, elas passam a conviver de uma forma, eu não diria não equilibrada, mas em movimentação. Uhum. As novas gerações, tranquilo, você está em casa, fica à vontade. Você quer que eu desligue o ar? Eu te peço. Na hora, só um minutinho. Noção de propriedade, primeiro é que a gente há mais tempo nascia, morria na mesma casa, saía para casa. É verdade. Né? Então essa relação mudou radicalmente da constituição de muitas famílias, da flexibilização de valores, uhum, né? E até dinamismo da virtualização das relações, uhum, da estruturação de um novo comportamento, da usabilidade, que vem muito forte da geração Z, dos milênios, né? uhum, Afeitos à virtualização, ao próprio modo de vida. Sim. Eu costumo dizer que o modo contínuo foi criado nesse sentido. Né? A velocidade e o dinamismo, né? Uhum. Faz com que a gente tenha não uma restrição do mercado imobiliário, sempre que defendo isso, mas um alongamento. Uhum. Eu posso ter um adiamento da decisão de compra. Uhum. Minha filha mora no Canadá, tem uma vida autônoma, e provavelmente ela passa a ter uma relação mais estável, um pouco mais madura. Há uma priorização das relações e vamos dizer, do peso da formação e evolução do sucesso profissional. Uhum. Isso faz com que a decisão de filho seja adiada, aconteça mais tarde. Se experimenta muito mais em termos relacionais. Uhum. Você abre para cursos diversos, sêniors, homo, hétero, nulos, sexuais, pansexuais, etc, etc. Isso significa, para mim, uma expansão do mercado. Eu tenho uma sanfona, essa sanfona se estica. Uhum. Eu passo a ter uma entrada de posse, uhum, não adiada. Eu observo muito, através dos estudos que a gente observa, né, ao mesmo tempo que eu tenho esse dinamismo e sou um cidadão do mundo, uhum, das novas gerações, uhum. ele não mora, pode até morar na casa do pai, mas ele investe no imóvel. Faz sentido. Uhum. Isso dá a ele uma segurança muito grande. Uhum. Né? Porque eu não tenho mais uma vida numa empresa, eu tenho literalmente escolhas e oportunidades mais amplas. Uhum. Isso faz com que eu tenha um comportamento mais mutante, mais híbrido, né, em relação. Uhum. Posso estar aqui hoje, né? Trabalho numa empresa em Paris, a relação muda, passa a ser PJ, não tem mais uma estrutura formal de empregabilidade. Então, Entendi. A gente vive essa transição bem forte. Entendi. De comportamento, de valores, e ao mesmo tempo sempre ancorado lá atrás. E é o caso, como você colocou bem. Entendi. A gente observa isso com muita evidência. Né? Com a tokenização de imóveis, o modelo de investimento ele se depura. Né? Eu não vou entrar em mecanismos formais ou modelos de negócio mais tradicionais. Entendi. Eu costumo dizer que hoje eu tenho
corporate e incorporação, passa a ser um negócio quase convergente. Por esse comportamento. E há muita questão da regionalidade, né, Heitor? Então, a gente vê São Paulo como essa demanda bem maior pela questão do uso da propriedade, e essas novas gerações que começam a ser menos patrimonialistas, né? Então, eu vou ter meu patrimônio, mas como um objetivo de investimento e não, de fato, o sonho da casa própria. Entendi. Então, não só a regionalidade, mas as novas gerações também têm um pensamento um pouco distinto do que o Marcos falou, que é aquela questão de crescer na mesma casa a vida inteira, que hoje já ficam lá batendo na porta para ver quando que vai modificar o uso dessa residência. Eu tenho produtos, a gente estuda produto é uma evidência do comportamento. Né? Compactos, lifestyle, estúdios, duplo estúdio, a planta, a gente tem uma singularização de plantas. Aí eu gosto de timóvel, eu quero um tipo de processo decorativo, eu gosto de jardins verticais, tem pet. A gente percebe uma singularização muito significativa, que acaba refletindo no próprio imóvel. Então, quando vocês falam de dinamismo, se trata muito de fluxos e contrafluxos, assim, né? A gente tem grupos de público que, de alguma maneira, podem abrir mão da propriedade como algo para se morar, mas esse mesmo cara pode fazer um investimento, ele pode comprar uma fração, talvez nem pelo esquema de multipropriedade, mas pela questão da tokenização. Então é como se fosse uma grande dança das cadeiras, mas que não necessariamente decreta o fim de uma coisa ou de outra. Não, eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, tem uma expansão do mercado. É muito interessante isso, né? A gente percebe, por exemplo, meninos de startup, ele, 17 anos, ele tem uma grana, ele conseguiu perceber os movimentos, a evolução, a virtualização das redes sociais e da escravidão do algoritmo, mas ele sendo o senhor. Sim. Então ele faz uma grana. Aí ele vai demandar, mas é engraçado, porque ele passa a demandar e se sente inseguro. E essa insegurança faz de novo, como você colocou com muita propriedade, eu preciso da minha caverna. Sim, legal. Do meu teto, do meu lugar seguro. Eu só amplio a modalidade de investimento. Eu tenho uma flexibilização de investimento, né? Crowdfunding, com tokenização, ou mesmo dos mecanismos tradicionais de investimento. E isso é muito evidente. Outra coisa, eu abri um mercado expressivo de seniors. Sim. O nosso bem, né? A humanidade avança graciosamente para que a gente possa ter. Então a gente tem formação de grupos de amigos. Outra coisa, as famílias são menores. Eu tenho uma filha, daqui a pouco ele vai ter uma filha, Rafael tem duas. E essa questão de famílias menores, ao mesmo tempo, nossos filhos, nossos netos são do mundo. A minha filha está no Canadá, ela mora comigo, mas de qualquer jeito são famílias nucleares ou multifamílias, no caso de mais de uma relação, ou plurifamílias. Isso significa o tempo todo o mercado de novo. Entendi, muito legal. E pelo que eu... Quer completar? Pode, por favor. Não, eu só queria destacar a questão dos sêniors. Sim. Então, a solução compartilhada é um produto que nos espera. Entendi. Não só do ponto de vista do abandono ou disso. Não. É porque a vida avança muito, né? Muita gente, muito sênior com qualidade de vida aos 90, e se cuidando mais com saúde, os quase velhos nas academias, a medicina, a estética, contribuindo para uma vida mais saudável, né? Sim. E o interativo da academia, não da academia, da física menos do logos. Mas tudo bem, é uma geração que trabalha isso. É um reflexo do nosso tempo. E pelo que eu percebo, isso tem tanto um aspecto demográfico, né? Uma hora a população do Brasil envelheceria em massa, né? Diferentemente de outros contextos, né? Porque vai havendo um crescimento populacional, e a questão da longevidade, né? São dois aspectos, né? Porque, de fato, a expectativa de vida, né, tende a aumentar por aqui. E aí eu gostaria também de pôr um assunto, um momento polêmica, né, que nem estava no script, mas é que você tocou no ponto de investimento, e recentemente acho que muitas pessoas viram aí várias contestações, né,
aquele influenciador, o Primo Rico, né? Que falou e veio batendo na tecla de que imóvel não pode ser tratado de praxe como investimento, algo nesse sentido, né? E pelo menos assim, a minha visão é de que isso tem muito a ver com o tipo de análise que se faz, né? É como se a gente estivesse analisando um gráfico de mercado, se você for olhar em 15 minutos, né? No intradiário, mensal, anual, geracional, você vai ter percepções diferentes, e eu penso que isso também pode ter uma relação com a cultura predominante em cada lugar, como você falou, né, Rafael? Qual a opinião de vocês sobre isso? E ele mesmo, depois, ele percebeu que essa visão dele não era tão certa. Ele fez um investimento na casa dele no Alphaville e teve um retorno absurdo. Uhum. Então, ele mesmo viveu a experiência, ele chegou a falar isso em podcast. Sim. Então, a gente, às vezes, como ele é do mercado financeiro, né? Então, ele tinha essa visão até que ele experimentou, de fato, que acontece em alguns mercados específicos, como é o Alphaville e Barueri. Entendi. Então, é interessante, foi pela própria experimentação. E como, penso assim, existe um fluxo de oferta e demanda que ele é variável de acordo com as regiões, e o aspecto cultural, né, a visão até simbólica sobre o imóvel de cada lugar, também vai ser um fator crucial para que aquilo tenha uma perspectiva de ser ou não investimento, né, em determinadas localidades. Pegar o próprio Centro-Oeste, aqui em Goiânia, né? O vetor agronegócio. Goiânia é uma das cidades melhor contempladas no perfil econômico, onde eu tenho alimentos, eu tenho logística, eu tenho saúde, eu tenho educação e eu tenho agronegócio. Verdade. Uma renda média superior a R$5.000 em termos de renda. Se eu pegar o eixo marista, o eixo mais nobre, eu vou ter 11 mil, 15 mil reais de renda média familiar mensal. Então, portanto, eu faço aqui uma irrigação muito forte. Literalmente é uma convergência Centro-Oeste. O agricultor ele tem uma relação direta com a terra. Ele transfere isso para um ativo imobiliário. Literalmente ele tem uma característica de singularidade da terra, do apartamento, do lote, da casa, ou do comercial, ou do mix use, e naturalmente acompanhando a evolução dos próprios produtos. E é uma coisa nada cartesiana, né? A subjetividade acaba se transpondo em algo objetivo, um ativo. Eu acho também a flexibilização dos modelos de investimento. Dos think funds, a gente tem modelos que acompanham esse processo eu diria, de amplitude de perfis de investimento. Muito legal. A composição das carteiras e mesmo na rentabilização. A gente vê uma composição muito forte de locação residencial, retorno do comercial, de uma maneira extremamente significativa, numa expectativa pós-pandêmica que tudo ia enxugar. Claro que a gente teve a mudança, né? No meu escritório, não preciso ter mais minha posição fixa, eu vou ter um ponto para ligar meu notebook, eu trabalhar na rede. Isso hoje, a incorporação do trabalho à casa modifica completamente as relações de trabalho. Mas ela não encerra nada, né? Pelo que, já até fazendo um gancho com o assunto anterior, né? Pelo que vocês percebem, abrem-se mais possibilidades, né? Eu requalifico. Né? A gente vê a reproposição do comercial, né? Entrou em baixa. E a relação pandemia, ela literalmente era uma coisa que a gente já via antes, sentia que era um caminho, ela nos fez trazer efetivamente um processo, ela catalisou o processo de perda da casa como lugar basicamente pertinente às relações pessoais. Há uma publicitação da casa como um ponto pleno de trabalho e de vida pessoal e de família. Então, isso já é um fato mais do que evidente. Né? Naturalmente, há uma sobrecarga de trabalho, a gente transfere isso. Né? Há uma imantação do nosso comportamento em relação a 24 horas dedicado a isso. Né? A gente não desliga mais. Né? E se não desligar, reflete também no conforto de ter na casa um espaço adequado e a flexibilização das relações. E a flexibilização das relações funcionais. Aquela segurança pertinente à proteção trabalhista, né? Eu costumo dizer que há uma reinvenção disso.
Muito legal. Eu diria que é ainda a ser discutido esse modelo, né, em relação aos PJs, né, uma perda de direitos trabalhistas, um processo do capitalismo de plataforma, né, Sim. chama de uberização. O processo de uberização, ele transforma todos nós em produtores com a própria força de trabalho. Isso é um fato aí de dois grupos, a gente sabe que é. Sim. Porque eu tenho relações mais instáveis, né, ao mesmo tempo que eu não tenho uma fidelização em relação ao emprego perene, né? Por outro lado, as novas gerações vêm com isso no DNA já. Entendi. Isso reflete no morar. Entendi. Isso é muito evidente. Faz muito sentido. Reflete hoje você aqui em Goiânia, em São Paulo, em Belo Horizonte, meus vizinhos vão estar trabalhando para Chicago, meus vizinhos vão estar trabalhando para Nova York, para qualquer lugar do mundo. Esse dinamismo que ele está sempre voltando aqui na nossa conversa, acho que não é à toa, né? Porque, de fato, é um reflexo do que a gente tem percebido, né? Mas me deu até um clique, assim, que é algo que eu ainda não tinha pensado, mas pode ser que dentro do contexto do desenvolvimento do produto imobiliário, a gente passe a ter mais contato com a inovação incidindo sobre a formatação dos produtos. E quando eu falo inovação, é no sentido técnico mesmo, né? Porque com bem de consumo, não raro a gente poderia ver um barbeador que funcionava assim, agora ele vem assado, né? E com o empreendimento imobiliário não era assim, a gente tinha os formatos corriqueiros, né? A gente passa a ter mais formatos, assim como você deu ênfase nos condomínios para o público sênior, mas pode ser que a gente passe a ver mais também formatos não tão previsíveis, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa questão do modo contínuo, do dínamo das novas gerações, você pode ter surpresas bem interessantes. Legal demais. E isso favorece a cadeia comercial, a cadeia de serviços e de profissões que estão ligadas ao desenvolvimento imobiliário, né? Creio eu, de maneira que a gente passe a ter mais raciocínio de design, mais inteligência de dados atrás das coisas, né? Por trás das coisas, melhor dizendo. São essas cabanas, né? São hotéis, digamos dizer, naturais, que têm explorado o retorno a cabanas de um segundo conforto. Verdade. É oportuno a gente observar a pluralidade, né? A variação de comportamento, de opções, de preferências, a segmentação de objetivos de vida. Eu tenho os bikers, eu tenho trekking, eu tenho grupos, eu tenho os adoradores de vinho, os tomadores de cerveja, os apaixonados pelo Goiás. É verdade. Você também, Rafael? Não, eu sou atlético, mas surfo. Então tá tudo certo. Então, um entende o outro, de alguma maneira. A gente forma nichos cada vez mais característicos. Sempre, como você colocou, muito voltando de novo à caverna. Legal. Essa questão da caverna, não o mito platônico da caverna, de que eu vou da paralela, mas a caverna como abrigo. Sim, é o nosso útero. Enquanto um signo mesmo, assim, né? Nosso útero, sempre é um útero. Nossa, muito legal. A gente volta, por isso, o trabalho da Core, das regionalidades. Então, uma inovação em Goiânia é vista de uma forma. Uma inovação em Recife é outra questão. Entendi. Então, lá, por exemplo, Mixed Use era um preconceito enorme. É mesmo? Então, quando se falava em fazer um Mixed Use em Recife, já vinha que não, lá formato é galeria. Da mesma forma, o mercado belo horizontino tem mais uma tendência a ter menos inovação em termos de fachada. Goiânia, por exemplo, é fora da curva em termos de inovação. Goiânia e São Paulo são os grandes vetores. É mesmo, cara? Os grandes Sul também também. Às vezes eu até quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho dito por aí que de 2010 para cá, Goiânia virou uma outra cidade e parece uma mini São Paulo. Vocês veem isso também? Hoje na estrada a gente observou, vindo pela BR. Agora, é muito oportuno, eu sempre brinco, né? Eu sou mineiro, Rafael também, você é goiano, e a gente é muito parecido. Claro, sem dúvida. Eu tinha que dizer que a gente tem um pé na botina e um sapato.
É verdade. Nossa, eu diria Goiânia mais intenso que Belo Horizonte. Eu acho que a pujança de Goiânia, por essa característica da diversidade econômica. Que legal. Né? Belo Horizonte não, tem uma relação muito forte com a tradição da mineração, o reflexo da siderurgia. Então, portanto, são segmentos de longo prazo com concentração de renda. Sim. Que gera um dinamismo menor do que, por exemplo, uma economia que tem alavancagem no agronegócio, mas que, por default, acaba refletindo no bem de raiz. O bem de raiz é o imóvel. Muito bacana. E aí eu quero só fazer um comentário que ajuda até as pessoas a se inteirarem do que você comentou anteriormente. O próprio Airbnb ilustra bastante, né, esse dinamismo, assim, até em relação a novos métodos construtivos que vão atender demandas específicas, né? As casas A-frame, com somente estrutura metálica e a telha térmica, que vão virando hit de procura por locação, né? Os containers, que já estão tomando novas formas, né? Container, a gente já fez estudo para casas de container, né? Ele passa a ter uma qualificação. Os tipis que são essas, vamos chamar, cabanas de industrial, né? Por isso é uma coisa da infância, né? Sim. Abaixo do da cabaninha do índio, e isso virou um produto nobre. A gente tem, eu estava começando em São Paulo recentemente, lá com o Manzano, o Guilherme, a gente começa a ter uma diversificação, né? Uma especialização. Eu estive no Chile há pouco tempo e eu vi lá bastante o domo geodésico, né? E assim, aqui no Brasil existem até pontos de locação por Airbnb que estão muito famosos, que são compostos por eles, mas lá eu percebi uma incidência ainda maior disso nos chamados glampings ou glampings, né? Que é o camping glamouroso, vamos dizer assim. É o camping estilizado. É o camping estilizado. Hoje eu tenho isso, a possibilidade de conforto, né? E Marcos, pegando o gancho agora, a gente veio falando de Goiânia, e Goiânia, sobretudo após o plano diretor de 2010, né, se eu não me engano, vem assim, alçando um ritmo de verticalização muito grande, né? Ao passo que de meia década para cá, a gente também vem percebendo um grande entusiasmo dos empreendedores pelos condomínios horizontais. Como que vocês, melhor dizendo, percebem essa relação? As pessoas, de alguma maneira, podem estar se cansando dos apartamentos. Isso é algo que se deve mais à questão daquela percepção de confinamento da pandemia, ou não só isso? Vocês acreditam que, de fato, há uma movimentação maior dos empreendedores na linha do desenvolvimento de produtos horizontais? Como que vocês percebem essa questão do vertical e horizontal, sobretudo no Centro-Oeste? Puxando também Cuiabá, Campo Grande. Muito bom você ter colocado isso, né? A pandemia nos fez olhar de novo para casa. A gente ficou de castigo. Mas que a gente tinha a revitalização do comércio de esquina, a gente tinha padaria, a gente tinha farmácia, as nossas saídas controladas da nossa prisão compulsória, nos fazia ter atenção absoluta com detalhes da casa. É verdade. Em relação ao acabamento, o maior conforto para a relação de trabalho, talvez maior tolerância na relação, ou menor tolerância, leva exatamente a separação. Sei bem. E também uma redescoberta das relações. Né? Por outro lado, a interação casa-trabalho, a redescoberta da casa, o nosso paciente de uma qualidade de vida, o fato de ter um ambiente enclausurado, a casa vem recompor essa função. São evidências. Mesmo aqui em Goiânia, a gente antes da pandemia observava um fenômeno diferente. Né? Ou seja, uma família antiga do Alphaville, com a casa de 300, 400 metros, estava o avô e a avó, os cachorros, os filhos, um morava em São Paulo, outro morava em Paris, outro morava em qualquer lugar, então a casa ficou grande. No momento é o inverso. Eu buscava um conforto na verticalização, né, na qualificação do conforto, na comodidade da proximidade com os hábitos e as práticas diárias. A pandemia inverte completamente isso. Entendi. Então, é um movimento que já vinha se configurando antes, mas foi ter uma maior tração da pandemia para frente, né? Eu diria que a pandemia, não só agora no Brasil inteiro, ela revitaliza
a busca da qualidade de vida, mas vinculada à flexibilização das relações de trabalho. Eu não precisava ficar no escritório todo dia, de horário comercial, eu trabalho de onde quiser. Isso muda produto. Eu encurto minha semana de trabalho. Eu encurto minha semana de trabalho. Hoje estico no final de semana, domingo à noite, domingo eu trabalho da mesma forma. Eu não tenho mais essa padronização de sexta-feira, eu vou tomar meu shopping e tchau. Fecho minha sala e tchau. Sabe que isso não acontece mais. Entendi. Como tal, ao mesmo tempo, eu tenho uma flexibilização das relações. Eu posso ter na segunda esse show. Né? Então, a gente vive esse movimento bem significativo. Na verdade, eu vejo, de novo, né, esse movimento muito forte. Né? A J 020 é uma evidência disso. Hoje, aquele vetor tem 35 mil residentes e vai chegar a 60 mil nas nossas projeções em 7 anos. Entendi. E vocês percebem um movimento semelhante naquele vetor ali da região metropolitana de Cuiabá que vai para a Chapada? Sim. Né? MP010, né? Isso, próximo ali ao Parque Novo Mato Grosso? Novo Mato Grosso. Nós, inclusive, é a mesma dinâmica, mais ou menos? Né, junto legal. Disney, pro governo do Mato Grosso. Bacana. Legal. Cuiabá tem uma característica extremamente forte em relação à cultura horizontal. Talvez... É mesmo? Isso que eu ia perguntar. Tem um fator climático, né? Quando faz frio, Cuiabá, eu à frente do Peru, 9 graus. Cuiabá tem uma característica muito forte. Por outro lado, você tem uma reestruturação viária muito interessante, né, que sai da NT010, né, no sentido dos condomínios daquele eixo que está sendo sobrevalorizado. Sim. Né, e a processo de duplicação da anel viário. Sim. Então, você vai ter uma integração muito forte e uma vinculação com o vetor turístico, que é a Chapada, que é maravilhosa. Faz sentido mesmo. E Campo Grande, só para a gente não deixar de fora uma outra capital da nossa região. Também, né? Um vetor horizontal extremamente significativo. Né? A gente vê, de certa forma, alguns desequilíbrios. Esse equilíbrio é menor em Cuiabá. Né? Eu acho que assim, tem boas incorporadoras, mas você tem naturalmente um comportamento mais ligado aos condomínios horizontais. Em Campo Grande você já vê uma verticalização um pouco mais, esse equilíbrio já é maior, né? Em Cuiabá não, em Cuiabá você vê menos verticalização, são boas incorporadoras, mas com poucos produtos ainda para ser uma referência vertical de fato. Isso acaba jogando a inovação para os condomínios. Os condomínios horizontais eles passam a ter uma interação plena, que é muito engraçado, né? Uma cidade muito quente, tem os parques, né? De coisa. Tem muita natureza espontaneamente, né? Sempre tem muito verde. Só que nunca isso não foi vinculado ao condomínio. Entendi. Eles eram muito áridos. Entendi. Cada vez mais se preocupa com a interação com água, com bosque, com paisagismo, com a qualificação necessária melhor de produto. É quase um paradoxo, né? Eu já tenho muito verde na urbe, vamos dizer assim, então talvez aquele costume não tenha feito que os empreendedores transportassem isso para os condomínios, né? Eu costumo dizer que há uma evolução do mercado cuiabano nesse sentido. Muito bacana. Inclusive de produto, eu diria que é uma evolução de produto. Legal demais. O condomínio não é mais em tabuleiro de xadrez. O condomínio é muito mais do que isso. E no cerne do urbanismo, né, há muito essa questão de repensar a dinâmica, até porque o condomínio é como um microcosmo, né? Claro que há relativizações disso, quanto a aspectos socioeconômicos, mas de maneira, vamos dizer assim, grosseira, ele é como a reprodução de uma cidade, né, intramuros, né? Então eu creio que ele até possibilita mais um pensamento de inovação do que, às vezes, no âmbito dos apartamentos, né, em lugares onde há uma maior tendência para condomínio horizontal, né? A gente tem duas culturas muito fortes para Cuiabá, né? Cultura cabocla, que é muito vigorosa, da origem, e a cultura imigrante. E lembrando sempre que Cuiabá hoje, os grandes grupos de agro estão sediados em Cuiabá. Esse movimento era muito forte no interior. É verdade. Hoje não, no Bom Futuro tem uma baita instalação, os principais grupos, e a pujança do setor de agronegócio faz com que Cuiabá, que então tinha uma característica pública e administrativa muito forte, passa também a viver uma diversificação econômica. E é interessante porque o Mato Grosso, ele
ele me soa quase como um país, porque lá para o norte a gente também tem esse traço, mas a gente tem características culturais e antropológicas até bastante distintas do que se vê em Cuiabá e do que se vê, por exemplo, ali já próximo a Água Boa, Querência, Canarana, que tem Goiânia como uma centralidade, né, de serviços e tal. Então, o Mato Grosso... São cidades planejadas, né? Vamos pegar Sinop, vamos pegar Sorriso, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde. São cidades que já vêm imbuídas por esse perfil de imigração relevante do Sul. Então, uma cultura de organização e estruturação urbana diferente. Se eu for parar, eu vou ter uma concepção de, vamos chamar de desordenamento um pouco maior. Entendi. O perfil da própria migração, da própria atividade. Muito legal. E, Marcos, para a gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer um pouco desconexa, mas conhecendo bem vocês, acho que na nossa mesa isso não vai soar desconexo. A gente tem percebido, né, comportamentos de consumo, e assim, já quero deixar claro que a gente entende, né, as peculiaridades da compra do produto imobiliário, e a ideia aqui não é fazer um paralelo e buscar semelhanças entre se comprar um imóvel e um bem de consumo ou um serviço corriqueiro, mas a gente percebe que em segmentos externos ao mercado imobiliário, tanto em termos de comportamento quanto em termos de comportamento de compra, há uma volatilização, né, das decisões, né, no sentido de que as coisas já não são mais tão duradouras. A gente percebe esse aspecto na relação das pessoas com a arte, com a música, com a cultura, com os filmes, né? Você acredita que isso de alguma maneira também reverbera no contexto da compra do imóvel? Ou não há uma interface, né, entre esses aspectos? Eu acho que ele está completamente ligado. Em Goiânia, por exemplo, famílias de média e alta renda mudam de endereço 4, 5 vezes na vida. A aspiração e a tangibilização do bem, a gente, é um tempo de água rasa. Entendi. Portanto, o papel do bem de consumo é muito significativo. Eu recebo mais em casa, a pandemia me fez receber meus grupos em casa. Eu cozinho, eu sou chefe, eu tenho a gastronomia como catalisador, eu tenho clubes de vinho, eu tenho uma glamourização bem significativa no segmento de alta e média alta renda. Isso acaba descendo gradualmente para os segmentos de média renda. Entendi. Então, eu vejo, na verdade, esse dinamismo é uma exigência do nosso tempo. Eu brinquei aqui que é um modo contínuo. Né? Eu diria a velocidade das relações virtuais, né? Ela esconde uma falta muito grande. E essa falta é plasmada nos bens. Entendi. Quando eu tenho um garoto da geração Z, ou Z elevada a N, a gente percebe uma grande falta. Essa velocidade absurda, ela esconde uma grande falta de amor, de afeto, de relações estáveis. Então, assim, esse dinamismo é uma busca de si mesmo. Até porque isso gera um reflexo neurobiológico que, por sua vez, vai modular a química e o comportamento da pessoa, né? Isso tem que ser extravasado, né? A redução da tolerância também, em relação diferente, né? Entendi. Faz com que eu tenha cada vez mais uma necessidade mutante. Esse é o ponto de vista de relações humanas, de tolerância, de respeitabilidade. São questões ainda... Eu não sou Paulo de aí, tem o Caldeirão da Bruxa, que está formando um novo homem. Né? A inteligência artificial. Eu chamo de uma geração neopositivista. Isso não é bom, né? Insight, isso que a gente está fazendo é o que conduz a vida. A casa é um reflexo disso. Eu receber os amigos à noite, tomar um vinho, além da simbologia do status, da vaidade, né? De novo, a recomposição de encontros perdidos. Entendi. Mas ele vai conviver sempre, né, com os encontros virtuais, a catalisação dos processos de virtualização. Então a gente tem hoje com rabo de demônio. Entendi. Porque, na verdade, algo não falta. A mudança é uma evidência de uma grande falta. Quando eu me dedico à construção de uma carreira e abandono os filhos, ou abandono, tem um organismo que estava pronto, feminino, para ter filhos aos 16, 18 anos. Aí ela vai ter um filho aos 40. Sim. Né? O dinamismo das relações, né? Eu chamo de euísmo das relações. Né? A casa tem a minha identidade, não pode ter a sua.
Então a gente vai sentindo no imóvel, no morar, no viver, esse comportamento plasmado. Entendi. Né? Eu diria. É transposto, né? Vamos dizer assim. Transposto, do ponto de vista de diversificação. Uhum. Eu tenho uma necessidade de status, de receber no padrão superior, né? De compartilhar. Uhum. Ao mesmo tempo, eu tenho, eu costumo chamar de uma colmeia com a abelha rainha em cada casulo. Muito legal. As novas gerações, elas têm um comportamento de autonomia, porque o cara trabalha 14, 16 horas aqui, no computador. Às vezes pode ter um submarino, às vezes pode ter só periscópio e precisa respirar. Aí a gente estabelece relações de convivência. E é bacana, isso me lembrou uma outra coisa que eu já ouvi de você em outras ocasiões. A abelha rainha em cada casulo me parece ter a ver também com a pessoa que vai num show e quer se sentir a estrela, né? Sim, como se fosse todo um background para ela, né? Acho que sim, né? É o haikai que a gente usa muito, né? Eu disse a gota de chuva quando caiu lá. Eu tive essa experiência, eu acompanho minha filha nos festivais de rock, eu fui em Primavera Sound, eu vou em todos os shows. E assim, eu sinto cada vez mais que a performance individual da selfie, do figurino, do vestir, da individualização do vestir, né? Da música como pano de fundo e não como o foco, né? Eu estou indo para ver o show, mas eu quero ser um show maior do que isso. Entendi. Né? Então eu chamo de euísmo, né? Na verdade é um fenômeno muito significativo. Eu acompanho minha filha, né? Como pensador e pesquisador e observador, né? Eu fico sentindo esse comportamento, né? De uma singularização. Legal. E essa singularização ela reflete plenamente no morar. É uma palavra assim que eu nunca gostei de usar, que é tolerância, né? Porque a tolerância parece que já é uma coisa extrema. Na verdade é compreensão. Compreensão do outro. Eu estava fazendo uma palestra aqui em Goiânia mesmo, né? As pessoas que estavam assistindo me perguntou, eu queria que você me dissesse para o meu filho o que ele tem que fazer para fazer sucesso. Nossa. Eu respondi ele assim, eu acho que a primeira coisa que você devia dizer é nunca usar essa palavra. Dê a ele muito carinho, muito amor, muitos princípios e torça que o mundo lá de fora consiga equilibrar isso dentro dele. Nossa. Profundo. A palavra sucesso, porque isso é uma decorrência da opção de cada um. O sucesso vinculado só à monetização da vida é um caminho que lá na frente cobra um preço. Né? A gente brincava muito antigamente, aos 20 anos, incendiário, aos 40 bombeiros. Hoje se inverteu. É uma bilhetice muito forte. Todos são neopositivos. Todo mundo quer o bilhete premiado. Todo mundo quer o sucesso do capital, todo mundo quer se dar super bem. Isso reflete no moral, isso reflete no comportamento, isso reflete na diversificação da oferta ampliada de bens de consumo, né, na glamorização da existência. Sim. No meu tempo tinha um fusquinha, eu andava de ônibus. Né? Essa coisa nas novas gerações é uma coisa um pouco mais, questão de segurança. Também, né? Então a gente vê uma modificação absoluta nisso. Né? Mas eu falo, é sempre uma falta. A casa é um suprimento da falta, é a retomada do útero. Nossa. E ela é diversificada nesse aspecto. Né? Sempre será essa leitura da volta à origem. Entendi. Ela cumpre essa função. Só que ela ganhou uma glamorização muito forte. Para os sêniors é a solidão compartilhada, que eu vou viver, eu espero que você não. Quem sabe? Convergência em lugares agradáveis com pessoas nas quais você partilhou um momento de vida, porque eu tenho uma filha, ela vai cuidar da vida dela. Antigamente não. Ela vai aninhava. 5, 7 filhos, então a gente cuidava firmemente dos nossos pais. Hoje é uma compreensão absoluta que isso é um processo diferente. E eu penso que um catalisador do que você está dizendo, ou melhor, algo que tende a ser, né, um catalisador disso é o fato de que nas cidades, em grandes centros, né, sobretudo até onde há uma ocupação maior por famílias de maior renda, o sentido de comunidade também vem se perdendo, né? Não entro na análise que diz respeito à questão de condomínios, até porque em alguns me parece que há uma tendência a se formar um sentimento, seja natural ou não, de comunidade, mas em lugares onde há um envelhecimento, né, das pessoas conjunto, a ideia de comunidade que se perfaz no ambiente de forma espontânea, ela também
tem muito a somar para aquela pessoa que está passando pelo processo de envelhecimento, né? E quando se perde, quando a gente já não passa a encontrar isso nas ruas, né? Acaba se fazendo mais necessário ainda um tipo de moradia onde a pessoa vá ter, né, a geração do vínculo, né? Que eu diria uma solidariedade orgânica, uma recomposição das relações afetivas. Uhum. Né? No final da vida a gente só quer isso. Quer dizer que o amor é um pensador, Cioran, que é um filósofo romeno, né? Uhum. Fala que o amor existe para a gente suportar as tardes de dormir. Faz sentido. E eu acho que é isso. No final da vida, as expectativas românticas e a necessidade. Sim. Isso aqui é só um bom polo esquentar os pés juntos uma noite fria. É verdade. As coisas se simplificam, né? Uhum. Aquela glamorização toda se perde, porque a gente está na finitude. Uhum. Mas isso pode ser feito com muito conforto, com muito reequilíbrio, né? Sim. Realidade da rua. Uhum. Eu acho que a gente busca esse resgate da convivência da rua. Claro que o Brasil padece das questões de segurança, mas é um movimento que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, em malls, né? A tinha ninguém que era um caixa de rato. Entrada e saída, né? Hoje não, esse cara está fora. Aquela caixa fechada com o ambiente. Hoje não, pé de vidro, eu quero ver a rua, quero integração com a rua. Isso é quase instintivo. É o bicho querendo viver de novo. Né? na sua característica plena como ser vivente, como humano. Muito legal. Marcos, Rafael, muito obrigado por terem inaugurado o Placescast, né? Esse eu vou dizer que é o episódio 0. Eu até diria que a gente teria algumas coisas para aprimorar, mas vou deixar a modéstia de lado e dizer que eu acredito que foi muito positivo, foi muito bom, acho que fluiu bastante. Eu que agradeço, eu ressalto a nossa convergência. Fico muito feliz e grato, cara. Viver e compartilhar. Isso. Dividir, aprender o tempo todo, compartilhar o vivido, ou a sensibilização, e isso se dá nas relações profissionais, pessoais. A vida é breve que seja intensa. Isso, show de bola. Melhor frase possível para encerrar. Eu agradeço muito. Obrigado, tamo junto. E já vou fazer o convite para que a gente possa repetir e passar por outros temas. Eu acho que assunto para a gente não vai faltar. E creio que são assuntos que devem interessar todo mundo que está começando a assistir a gente. Segue o canal, acompanha que vem muita coisa boa por aí, tá? Obrigado e até mais. É isso. Vou conversar tudo, né? Desculpa, cara. Que isso? Cara, eu dou 59 minutos.